Olá, eu sou o Fabiano Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo, o seu programa que vai tratar de economia, política e assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Lembrando que você também pode nos acompanhar ao vivo pela internet. É isso mesmo, acesse aí imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós conversamos com o deputado federal Lelo Coimbra do PMDB do Espírito Santo. E falamos sobre um assunto muito polêmico e que mexe com o dia a dia da vida dos capixabas e de muitos brasileiros. Taxas de terreno de marinha. Você passa por esse problema? Conhece alguém que também vivencia isso? Pois é. Além disso, também nós somos às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre essa dificuldade, sobre essa taxa terrível e que muitos tanto reclamam. Não sai daí. Está no ar o programa Jogo Limpo. Muito bem, assim como nós anunciamos no início do programa de hoje, nós recebemos o deputado federal Lelo Coimbra, deputado que já foi deputado estadual, deputado federal e também vice-governador do Espírito Santo, com destaque para o cargo de secretário de Educação no primeiro mandato do governador Paulo Arthur, né, esse deputado? Sim, sem dúvida. Uma alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao nosso programa Jogo Limpo. Obrigado, estaremos jogando limpo nesse período. Isso aí, vamos jogar limpo, deputado. Deputado, hoje o nosso programa está tratando especificamente sobre a questão das taxas de terreno de marinha, que é uma luta constante, hoje atinge 100 mil pessoas, 100 mil famílias no Espírito Santo, sendo só em Vitória 75 mil famílias. Um número muito expressivo que atinge muitas pessoas e a gente sabe que é uma população que sofre e reclama muito com essa situação, né? Afinal, é um valor expressivo também de taxa que se paga, né? O senhor participa da comissão que trata desse assunto na Câmara dos Deputados, em Brasília, não é isso? E recentemente nós tivemos uma tramitação em que foi vetada pela presidente Dilma uma redução dessa taxa, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre como que foi esse processo dessa tramitação, a discussão desse assunto lá em Brasília. A primeira coisa é que quando você fala que atinge mesmo a população, é porque atinge mesmo. As pessoas recebem no mês de abril, maio, um boleto que corresponde a 2 ou 5% do valor da casa delas, de acordo com a planta atual da prefeitura, e ela é obrigada a pagar. O que ela recebe em troca? Nada, absolutamente nada. Então ela não é um imposto, não é IPTU, que ali está embutida a taxa de lixo, a taxa de iluminação pública, a taxa as coisas de um modo geral que são serviços prestados, ela paga por serviços prestados. Então a taxa de terreno de marinha é uma taxa que todos desejamos e trabalhamos para que ela seja extinta. Ela é antiga, ela é velha, não é porque é velha que ela vai ser extinta, é porque ela não presta e ela não faz bem a ninguém e ela não traz nenhum serviço. Essa taxa ela data já de muitos anos, né? Ela começou... A referência dela é de 1821, que é a linha da água, que eles chamam linha da pré-mar, e a partir daí você tem uma metragem onde você calcula. Só que com os aterros, com todas essas ocupações metropolitanas, Vitória, nós estamos no lugar onde eu tomava banho quando eu era jovem, que é a Praia de Santa Helena. Hoje você tem um conjunto de prédios aqui à volta que não existiam. Então, isso não era previsto nem imaginável quando essas taxas foram feitas. Isso passa pelo Brasil todo. Tá certo? E nós temos uma situação ainda mais específica quando se trata, principalmente aqui de Vitória, da capital do Espírito Santo, que existe um trecho da Constituição Federal que diz que cidades que são capitais e que estão localizadas em ilhas, elas não deveriam ter essa cobrança. Ou seja, a gente conversava aqui antes de começar a gravação do programa, o governo federal está rasgando a Constituição no Espírito Santo, em especial Vitória, com essa cobrança abusiva de mais de 75 mil famílias, não é isso? Sem dúvida. Aí você veja bem, nós temos 3 caminhos. Nós temos na Câmara e no Senado 19 projetos de lei, mais 5 propostas de emenda constitucional para poder extinguir esse negócio. Não conseguimos. Aí o governo mandou um projeto, que foi a sua primeira pergunta. Esse projeto ficou 1 ano, eu presidi uma comissão, geramos uma proposta, essa proposta foi aprovada, essa proposta foi para o Senado consolidou e aprovou, e a presidente Dilma vetou 3 artigos, que daqui a pouco eu falo sobre eles, que são a base, é o calcanhar de Aquiles desse projeto. Paralelo a isso, nós temos a chamada emenda 46, que é essa que você citou. A emenda 46 foi uma proposta de emenda constitucional que foi votada em 2005
que é a chamada emenda 46, pelo seu número, e ela diz o seguinte, que as cidades que são capitais de estado e que são ilhas costeiras estariam isentas do pagamento da taxa de marinha. Quais são essas cidades? Vitória, Florianópolis e São Luís do Maranhão. São 3 cidades, 3 capitais que têm essas características. Esse é um processo que virou processo judicial, está no Supremo Tribunal Federal, a relatora é a ministra Rosa Weber e nós estamos lutando para que ela nos dê o ganho de causa para que a gente possa ficar isento em Vitória, em São Luís do Maranhão e em Florianópolis dessa taxa de marinha. Mas nós lutamos muito no projeto de lei, que foi a primeira vez em 40 anos que o Executivo nos manda um projeto. Nós temos lá 19 projetos, mais 5 propostas de emenda constitucional. Isso tudo para pedir extinção. O governo nos mandou uma proposta, ele não quer extinguir. Essa taxa de marinha recolheu para o Brasil, em 2013, 1 bi e 50 milhões, para o Brasil todo. Se esse projeto for aplicado, o recolhimento no Brasil todo seria de 680 a 700 milhões. É uma diminuição importante, não extingue, mas é uma diminuição importante, porque mexe com algumas coisas que são de grande relevância. Mexe, por exemplo, mexe com a taxa de laudêmio, mexe com a taxa de marinha e mexe com uma proposta que nós fizemos, a gente pode conversar um pouco mais tranquilo no outro bloco, mas são coisas importantes. Isso foi para o Senado, foi para Dilma fazer o apoiamento, porque o projeto era deles, foi para fazer a sanção, como a gente chama, e ela vetou. Ao vetar, nos causou um grande transtorno e nós estamos nos organizando para derrubar esse veto no Congresso, que é Câmara mais Senado juntos. Muito bom, deputado. Bom, a gente vai por um rápido intervalo, nossa conversa está boa, a gente está discutindo sobre a taxa de terreno de marinha, né, que é uma preocupação constante da população do Espírito Santo, em especial quem mora aqui na capital do Espírito Santo, capital Vitória, né? A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente retorna com o deputado federal Lelo Coimbra, falando sobre as taxas de terreno de marinha. Até logo. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o deputado federal Lelo Coimbra. A gente está conversando sobre as taxas de terreno de marinha. É uma preocupação da sociedade capixaba, né, deputado? Sem dúvida, há muitos anos, já teve muita gente lutando por isso, teve a Câmara, governo, senadores, todos nós, sociedade civil organizada, esse assunto que perturba o Estado e o Brasil como um todo, mas que na capital, em Vitória, perturba muito, e tem muita gente boa que lutou e luta por isso, tem muita gente boa que luta por isso, e com certeza muita gente boa que continuará lutando por isso. Nós estamos nesse momento e continuaremos nesse momento lutando por sua extinção. Nesse momento nós lutamos pela sua minimização, para diminuir os danos que ela causa. Bom, deputado, então o projeto, na verdade, ele foi vetado pela presidente Dilma Rousseff, mas agora vai retornar para o Congresso Nacional para analisar o veto, né? Sem dúvida. E a tendência é que ele seja rejeitado. É o nosso desejo, nós temos que lutar por isso. Homem a homem, como a gente chama, né? Mulher também, porque lá tem, embora seja um número pequeno, tem mulheres também. Mas nós estamos conversando com os líderes partidários, com os parceiros que a gente conhece há algum tempo, para que eles possam vetar são 3 artigos, principalmente, que a gente quer que vete, porque não tem sentido o governo federal vetar algo que ele mesmo mandou e nós aprimoramos para ser aprimorado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. Agora, juntos, a Câmara e o Senado, que formam o Congresso, que vai analisar o veto, nós vamos trabalhar para que ele seja rejeitado. Sendo rejeitado, o projeto fica como nós aprovamos. Agora, o governo federal, a presidente Dilma em especial, ao rejeitar esse projeto, ela alega e alegou, isso foi alegado bastante, a questão da redução de receita, né? Porque acaba tendo uma redução do orçamento, né? Agora, a contrapartida, e com toda razão, a população alega que seria uma redução não expressiva diante da situação que causa para a população, né, esse deputado? A população te procurou? Teve uma participação popular no sentido de incrementar
esse projeto, ao avançar esse projeto em Brasília? Sem dúvida, sem dúvida. Nós fizemos audiências públicas em todo o Brasil, onde tem situações de demanda, principalmente, onde tem atenção maior, as audiências públicas foram muito presenças, as presenças foram muito importantes. É importante você que está ouvindo, e você também, acho que talvez você não tenha essa noção, taxa de terreno de marinha ela é aplicada a toda a costa brasileira e ela é aplicada ao Brasil Central, porque ela atinge os rios também. Onde tem rio, ela se aplica da mesma forma como se aplica à beira do mar. Então, assim, é uma loucura. Você pegar o estado do Pará, lá, a igreja onde faz a procissão essa procissão famosa do Pará, Círio de Nazaré, o Círio de Nazaré, a igreja está dentro do terreno de marinha, que é porque passava um rio próximo. Então, assim, é o avesso do avesso do avesso. Então, assim, no Pará, a audiência pública foi fantástica. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte tem taxa de marinha por causa de rio. Então, um conjunto de estados foi feito isso muito bem. Em Florianópolis, São Luís do Maranhão, todos eles. No Espírito Santo, nós fizemos ali na FDV, com uma participação muito boa, e as pessoas ligando. Eu chegava ali no Norte-Frute da Praia do Canto, a dona de lá, que é minha amiga, ela falou assim, e aí, eu tô pagando essa taxa, está muito caro. E você encontrava num restaurante, num bar, na Praia do Chuá, em algum lugar, e aí, como é que tá? Então, assim, a interação foi muito grande. Portanto, nós temos, assim, uma obrigação, uma vontade grande de que esse desejo da sociedade, mesmo sabendo que esse projeto não propõe extinguir a taxa de marinha, propõe... Pelo menos nesse primeiro momento, né? Pelo menos nesse primeiro momento, propõe minimizar os seus danos e aliviar o bolso, o que era 5% passa a ser 2%, o que era 5% sobre o terreno e o prédio ou a casa passa a ser 5% só sobre o terreno. Já é um bom negócio. Sim. É um melhor negócio, para a construção civil é um bom negócio, para a imobiliária é um bom negócio, para o cidadão é um excelente negócio. É um gasto menor para a população, né, que acaba pagando, né, realmente é quem sofre mais, porque tem que tirar do bolso para... Então, assim, mas esse desejo que isso seja aprovado é muito grande, e nós queremos que isso se consolide muito. E um negócio que nós fizemos que é um ganho para o município, que dá 20% do que arrecada naquela região para os municípios. Agora... esse veto para nós é fundamental, que a gente o derrube. Se nós não o derrubarmos, nós vamos nos sentir muito frustrados, porque quando a presidente diz que vetou porque tem que economizar, na realidade, quando nós votamos os ajustes fiscais agora, nesse momento na Câmara, ela abriu mão de muitas coisas. O ajuste como estava era 12 bilhões de recuperação financeira para o governo. Ela abriu mão de 2 bilhões. Quem abre mão de 2 bilhões pode muito bem abrir mão de 300 milhões para beneficiar uma gama enorme de pessoas decentes e que esperam uma resposta nesse assunto pelo Brasil afora. Muito bem, deputado. Nós fomos às ruas para ouvir quem mais sofre com esse problema no dia a dia, que é a população, né? Que sofre no bolso com essa situação das taxas de terreno de marinha. E quero te convidar para o senhor assistir junto com a gente esse povo fala nas ruas aqui da capital. Vamos lá? Gente, essa taxa de marinha é um absurdo. É uma lei de 1831, que é que nem jabuticaba, só tem no Brasil. Tá? Não tem lugar nenhum. E o governo não termina essa taxa porque simplesmente não quer. Claro que não é justo, porque você paga IPTU, paga taxa de marinha, tá entendendo? Teve um político aqui em Vila Velha que queria fazer o quê? Quem pagasse taxa de marinha não pagar IPTU. É exatamente o contrário. Quer dizer, você vai deixar de arrecadar no município, parar de cobrar IPTU e cobrar taxa de marinha que vai para a União, e o município cada vez arrecadando menos, entendeu? Então tá errado. E essa taxa de marinha é um absurdo, é uma lei de 1831. Veja bem, se fosse cumprir realmente, não existiria Gil Veloso. Pode medir 35 metros daqui da Restinga para lá, para a porta dos prédios. Eu já medi e 35 metros já deu dentro de determinado trecho aqui, já deu dentro de garagem de prédio. Então não existe essa taxa de marinha, é um absurdo, é uma vergonha nacional. Bom, na minha opinião, o terreno de marinha é um negócio completamente surreal,
É uma lei da década de 40, baseado numa topografia de 1831, que estabelece uma área de segurança para poder passar uma tropa por um tiro de bala de canhão. Enfim, não tem sentido. Você vê locais hoje da cidade totalmente afastados do mar, quilômetros de distância, é terreno de marinha. É um entrave burocrático, é um entrave financeiro, é um pedágio, eu diria, de muito mau gosto, de um tom muito ruim para a população. Isso já passou da hora de ter acabado e, inacreditavelmente, foi vetado pela presidente Dilma. Surreal, a palavra é essa. Não dá para acreditar. Não dá. Muito bem, deputado, é isso aí. A gente ouviu as pessoas muito indignadas, é o que a gente já esperava mesmo, ouvir a população realmente muito revoltada com esse problema, né? Essa indignação que atinge também a mim, que participei do processo. Por isso, derrubar o veto para nós é de fundamental importância. Para você que falou, para mim, que tenho o compromisso de derrubá-lo. Tá certo, deputado. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente continua aqui com o deputado Lelo Coimbra, que é presidente estadual também do PMDB aqui do Espírito Santo, e a gente vai falar um pouco dessa relação que está um pouco conturbada aí do PMDB com o PT a nível federal, né, deputado? A gente vai falar aí dessa rompimento, aí até um pouco surpresa, não era surpresa, né, do presidente Eduardo Cunha com a presidente Dilma Rousseff. No próximo bloco, a gente continua conversando aqui com o deputado Lelo Coimbra. Bom, a gente está de volta com o programa Jogo Limpo, como nós já falamos no bloco anterior, hoje recebendo o deputado federal Lelo Coimbra, que também é presidente estadual do PMDB. Deputado, a relação com o PMDB e com o PT a nível federal está um pouco conturbada, né? A gente, há poucos dias, tivemos aí o rompimento oficial do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Eduardo Cunha, com o governo da presidente Dilma Rousseff. Como que o senhor está vendo essa situação, assim, acompanhando até como deputado federal mesmo lá em Brasília? Como que está essa situação, ao seu ver? Olha, essas relações sempre foram muito tensas. Mesmo na convenção, a aliança com o PT foi de 55% a favor e 45% contra. Em função do Temer, inclusive, muitos optaram por essa aliança, homenageando o Temer com a liberdade de fazer campanha nos seus estados, com liberdade de outras alianças. Foi o caso do Espírito Santo, quando fez aliança com o PSDB na vice, tá certo? Só que o quadro se agravou muito. A crise econômica vem se acentuando de maneira muito forte. A relação com a presidência da Câmara e do Senado tem sido muito tensas e muito difíceis. E o presidente da Câmara, em particular, o Eduardo Cunha, tem sido muito aguerrido, em alguns momentos até além do aguerrimento, que ele faz o enfrentamento direto de maneira ostensiva. E nesse período agora, nesse começo do mês de julho, ele anunciou o seu rompimento pessoal, não partidário, com a presidência. Como é que nós estamos lidando com isso? Nós temos um vice-presidente formal, que tem uma função de buscar dar um equilíbrio nesse momento da crise, fazer a chamada articulação política. Nós achamos que o equilíbrio do partido tem que se dar em torno do vice-presidente, que é presidente do partido. E na nossa intenção é de que esse equilíbrio possa se processar na figura do Michel Temer, enquanto os fatos vão se dando e enquanto a busca de tentar equilibrar a economia vai se processando. O ministro Levi esteve no estado aqui recentemente, e nós temos interesse, inclusive, nessa proposta agora próxima que está entrando na Câmara, que é mudar a alíquota, o percentual do ICMS para 4%. Para nós isso é um dano muito grande. Nós temos que trabalhar uma transição ele propõe até 8 anos, nós estamos querendo 12, que para nós é uma transição mais larga que nos permite nos prepararmos para isso. Então nós temos muitas preocupações nesse processo. Então para nós uma transição que possa nos dar proteção é importante. E na política nós temos que ter o equilíbrio. Se tiver em algum momento alguma dificuldade objetiva, algum processo claro, juridicamente claro, que possa implicar a presidência da República quanto aos passivos que foram deixados, seja no campo das eleições junto ao TSE, seja no campo da sua administração com relação ao TCU, nós vamos julgá-lo, ou outro item, nós vamos julgá-lo processualmente na Câmara. Então esse é um tema que seguirá o seu curso naturalmente e deve ser julgado com prudência
e com clareza para a sociedade. Agora, neste momento, a decisão do presidente da Câmara, ela é pessoal e nós temos que tratá-la do ponto de vista do PMDB, numa relação muito própria com o equilíbrio via o nosso presidente Michel Temer. E a crise segue seu curso, nós temos que ter atenção a ela, conversarmos com a sociedade muito, esse é o momento em que a sociedade não pode deixar de nos acompanhar e nós estarmos sintonizados com ela, e seja qualquer que seja o desfecho, essa interatividade, essa conexão com a sociedade precisa ser feita. Agora, o fato da decisão do presidente da Câmara ter se dado, nós também temos que acompanhá-lo, monitorar, porque ele é o presidente da Câmara e tem prerrogativas e tem o protagonismo, ele tem a ação na mão de um conjunto de decisões e de coisas que ele vai colocar na pauta. Vai colocar, como, por exemplo, abriu a CPI do BNDES e abriu a CPI dos fundos de pensões. São duas CPIs explosivas, porque o que vem de informação especificamente do BNDES não são coisas boas, é coisas que se equiparam ao Petrolão, à questão da Petrobras. Não é simples, então é um fator de crise importante, precisa a sociedade ter conhecimento de para quem o BNDES emprestou, que está em sigilo, tem sigilo bancário ali, mas tem informações que não são sigilosas e devem ser prestadas ao Congresso e à sociedade, como é que foi os juros, qual foi o formato da negociação, tanto que o presidente Lula está sendo aberta a investigação sobre ele agora por causa das relações que ele estabeleceu e estabelece com empresas como a Odebrecht, nesses países, Cuba, Angola, Venezuela, face a esses processos de financiamento que o BNDES fez, com juros baixos para que obras desses países fossem feitas. Então, essa CPI aí, ela é muito explosiva. Agora, deputado, algumas vertentes políticas dizem que esse momento, e até mesmo esse rompimento, como o senhor disse, pessoal do presidente Eduardo Cunha com o governo federal, pode abrir um precedente que estava faltando para o impeachment, já que o presidente da Câmara ele tem essa autonomia de acatar ou não esse pedido de impeachment que já existe na Câmara dos Deputados, inclusive existe no Senado também. Existem movimentações aí para o impeachment. Você acha que isso pode facilitar o processo de impeachment da presidente? O presidente da Câmara é quem conduz o processo, é quem admite e conduz. Para que ele ocorra, precisa de 348 votos dos 513 deputados. E para que ele seja admitido, precisa de fatos objetivos. Então, há um conjunto de fatores, ao presidente cabe o protagonismo de acatar e encaminhar. Então, ele tem um imperativo dessa posição, mas os elementos objetivos para que ele aconteça, estando dentro do processo, precisa existir. E o voto de 2/3, que aí dá 348 dos 513, é necessário que ocorra, senão o processo pode ser arquivado. Certo. Agora, deputado, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, paralelamente a isso, o PMDB também tem a intenção de lançar um candidato próprio à presidência da República nas próximas eleições. Sem sombra de dúvida. Está se preparando, precisa se qualificar, tem nomes, a experiência do Rio é muito grande, tem o Michel Temer, tem um conjunto de quadros no Brasil que estão prontos, ou os que não estão prontos estão se preparando para poder, em 2018, ter o nome do PMDB à disposição para debater o Brasil e se oferecer como alternativa de candidatura à presidência da República. Muito bem, nós conversamos hoje com o deputado federal Lelo Coimbra, um deputado com muita experiência já na política, já foi deputado estadual, já foi vice-governador do Espírito Santo, secretário de Estado de Educação e hoje está no seu mandato de deputado federal. Deputado, muito obrigado por essa conversa. A gente tem certeza que nós esclarecemos muitas coisas para quem está em casa nos acompanhando, em especial sobre as taxas de terreno de Maria, que foi o nosso primeiro assunto, que é um assunto, como nós já dissemos, que incomoda muito a população capixaba. Sem dúvida, eu continuo à disposição para esclarecimento, para o debate. Estou às ordens. A você que me ouviu, que nos acompanhou, o meu forte abraço. Estaremos juntos nessa luta. E essa foi a entrevista com o deputado federal Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo. Lembrando que o programa Jogo Limpo é exibido pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, e também pela internet, imagem.tv.br/ao vivo. O nosso programa é exibido inédito todas as quartas-feiras, às 19h30, com 2 reprises diárias, às 11h30 e às 19h30. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Fabiano Rossi e este foi o programa Jogo Limpo. Até o nosso próximo programa.